caminhada com o Paulo Júnior, que os mais novos vão puxar os mais velhos, né? Então que ele me puxe uma oração aqui para que eu possa ter revelação clara do que vai ser ministrado. Amém? Uma honra. E comunidade evangélica de Mesquita, vocês estão muito bem de pastor. Muito bem mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. Pai, obrigado pela vida desse pastorzão que faz tanto, Senhor, pelo teu reino. Muito obrigado, Senhor, por esse homem, Pai, que é tão submisso, tão obediente. Uma referência de integridade para cada um de nós, de homem de Deus, de pessoa cheia do teu Espírito, Pai. Que honra estar aqui nessa noite e poder perceber mais uma vez o teu Espírito fluir através dele, Pai. Que mais uma vez ele seja a boca tua para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, grato a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Felipe. Hoje é sexta-feira chamada Santa, o dia que o Senhor Jesus comeu a última ceia, que é a primeira, na verdade, da comunhão, que seria a nossa Eucaristia, o dia que ele lavou os pés dos seus discípulos, o dia que ele foi ao Getsêmani à noite, né, para orar em agonia, e foi preso e condenado no tribunal de exceção, no tribunal espúrio pelos judeus, e começava assim a agonia da sua paixão. Uma data muito simbólica para nós, cristãos, em todo o mundo, que nós possamos valorizar essa data. Quando o apóstolo Paulo fala desse momento da comunhão, na sua carta aos Coríntios, ele diz que deveríamos fazer menção disso, né, trazendo à memória a sua morte até que ele venha. Então, essa é a missão da igreja, proclamar o evangelho até que ele venha. Vocês sabem que falamos muito sobre comunhão e relacionamento, e eu, domingo, estarei pregando muito sobre isso, sobre a mesa da comunhão, mas uma outra parte da nossa missão é a proclamação. Então, entendemos sim que pela boca de uma só pessoa pode ser proclamada, mas é necessário testemunhas para que seja, de fato, consolidada a mensagem, que ela seja confirmada, ter o testemunho de irmãos na comunhão. Mas a proclamação é necessária. E eu tenho orado muito por isso. Orado muito para que Deus levante profetas nessa nação que proclamem a palavra. Um dos 5 pilares da nossa igreja é pregação bíblica e cristocêntrica. É o compromisso de pregar a palavra de Deus, não pregar conceitos humanos, ainda que possamos tangenciá-los ou utilizá-los como instrumentos de apoio à palavra, mas que a pregação seja bíblica. Mas não somente bíblica, ela seja bíblica e cristocêntrica. Eu posso pregar a Bíblia e usar a lei, usar os profetas do Antigo Testamento fizeram como doutrina. Nosso compromisso como igreja local é usar a Bíblia de forma cristocêntrica. Esse é um compromisso nosso, é um pilar dessa igreja. Eu ouvi uma certa vez de um pastor que eu respeito muito, o pastor Sidaco, que é pastor da Igreja Batista lá em Teresópolis, em um retiro de pastores que eu participei, e ele estava pregando. Ele usou uma frase que essa frase, ela grita sempre na minha mente. Ele dizia: paga-se um preço para ser bíblico. Ser bíblico custa caro. Porque é muito mais sedutor nos vendermos a proposta desse século e pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. No mês completamos 21 anos de vida da igreja. Eu quero relembrar isso. Mas quero também orar para que hoje, de fato, Deus levante os vocacionados para a proclamação. Quando eu chamei aqui, por exemplo, Felipe é um jovem, mas já passou um pouco dos 30 anos. Mas é muito jovem ainda. Mas como estamos carentes de pessoas com 18 anos, 19 anos, 20 anos, 16 anos, sendo proclamadores. Eu fui de uma geração que gente muito jovem ousava proclamar. Foi aos 16 anos que, de fato, embora eu tenha começado a pregar nos púlpitos com 13 anos, foi aos 16 anos que, de verdade, a palavra de Deus ardeu tão pesada no meu coração que comecei a proclamar. E quando aos 16 anos ia para a Praça Tiradentes, pregar vociferando, sem instrumento nem nada, para as prostitutas, para os moradores de rua, eu fazia aquilo com o coração ardendo. E hoje eu tenho andado muito inquieto, porque nós estamos percebendo a quantidade grande de jovens que não estão atendendo mais a sua vocação. E aí, meus amados irmãos, muitos argumentos podem ser usados. Ah, mas é porque o tempo está difícil, os jovens trabalham muito mais do que antes, é verdade. Não tem mais aquele modelo de vida que eu fui de um tempo, na minha adolescência,
que pouquíssimos crentes tinham o antigo segundo grau. Então você acabava ali a 8ª série, parava de estudar, trabalhava só. Poucos empregos trabalhavam fim de semana, a carga horária era bem mais dentro do modelo padronizado, segunda a sexta, alguns só de segunda a sábado. Muita gente não estudava à noite, como eu falei. Então, evidentemente, só restava a igreja. Eu virei rato de igreja. Mas eu posso contar um testemunho pessoal, não posso falar pelos outros, né? Eu nunca parei de estudar, na verdade. Eu comecei meu ensino médio já trabalhando e estudando à noite. Morando em Padre Miguel, a igreja lá em Padre Miguel, trabalhando no centro do Rio, e fazendo todo o ensino médio, depois 4 anos de teologia à noite. Então, havia gente que também se dedicava dessa forma intensa. Então, alguma coisa está acontecendo que os jovens não estão mais querendo se comprometer com a pregação da palavra. Aceitar a vocação de serem pregadores e pastores e que assumam o compromisso de ser uma voz profética nessa geração. Minha esperança sincera é que eu possa, de alguma forma, ser instrumento de Deus para tocar alguns aqui nessa noite, ou alguns que assistirão essa reflexão através das redes sociais da internet. Eu quero trazer como pano de fundo um profeta muito importante. Nós temos um grupo de pastores que se encontram aqui quinzenalmente, o grupo do qual o Felipe faz parte. E num desses encontros, o pastor César, que muita gente conhece, o César muitas vezes está brincando, zoando no grupo, mas ele vem com uma coisa séria, todo mundo para. E ele trouxe uma palavra muito pesada sobre Jeremias, né, como o coração dele ardia. Eu falei, eu preciso pregar sobre isso um dia na igreja. E eu quero pregar sobre isso hoje. Quero convidar você, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, na primeira leitura, ficarmos em pé. Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Vamos ler os versículos 2, depois versículos 7 até o versículo 10. Jeremias, capítulo 20, versículo 2, depois dos versículos 7 a 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, ok? Jeremias 20, versículo 2. Mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Versículo 7. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me o insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Pai, eu quero pedir que essa palavra possa, de fato, entrar nos corações nessa noite. Em concordância com a oração que recebi do meu amigo Felipe, eu quero apenas insistir mais uma vez que toda barreira seja quebrada em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode sentar, meu irmão. Se fala muito hoje de ser um profeta. Algumas pessoas batendo no peito, falando que são profetas. Muitas vezes o profeta foi confundido com o prognosticador. Pessoa que faz palavras ou profetiza coisa do futuro. Muitas vezes o profeta é confundido com uma espécie de um guru. E muita gente tem usado a expressão, eu sou um profeta. Profeta da nação. E nós temos visto cada vez mais esse ministério profético sendo confundido com coisas esotéricas e míticas e pouco de fato com o compromisso que é ser um profeta. Jeremias, o profeta, está em angústia. E no auge da sua angústia ele fala, o Senhor me enganou. O Senhor, o profeta, bom, vai lá para baixo, tá? Bom. Pega ele aqui, mamãe, vai lá, profeta. Isso aí. Profeta Pedro. Amém. Que seja testemunho, né? Eu prefiro levar tudo para o espiritual do que para o carnal. Amém? Tem alguém comigo aqui para dizer amém? Eu prefiro imaginar que Deus está falando alguma coisa. Por mais que seja uma arte de criança, você está brincando.
Então, assim, na verdade, o profeta Jeremias está angustiado, diz: o Senhor me enganou, o Senhor foi mais forte que eu. Porque ele está sofrendo. Ele chega ao auge de falar: eu pensei em não falar mais sobre isso, em esquecer o teu nome, em levar minha vida. Eu pensei em viver uma vida comum, sem me preocupar com isso. Se estão morrendo ou não, se estão sofrendo ou não, eu vou parar. Porque não vale a pena, porque eu estou gritando violência, violência, violência. O Senhor só me dá a palavra dura e ninguém ouve, então chega, eu vou parar. Mas ele fala só em fazer menção disso. Ele fala: o meu coração tornou-se um fogo no meu coração, no meio dos meus ossos. E foi tão duro lutar contra isso que eu desisti. Estou cansado e eu não vou mais resistir. Ah, meus amados irmãos, como eu oro para que Deus levante uma geração assim. Todo o empenho e esforço que eu tenho feito, já me aproximando um pouco da terceira idade, não tenho como negar, estou com 56, faço 57 agora em outubro, é de que eu consiga ver ainda no minha força jovens que se levantem assim. Por que eu estou falando de jovens? Porque Jeremias, embora tenha profetizado por 40 anos, ele começou muito jovem, talvez em torno de 20 anos de idade, a profetizar. Ele era filho de um sacerdote, ele tinha uma linhagem sacerdotal, mas estranhamente Deus o chama para o ministério profético. Quando o profeta Joel profetizou sobre o fim dos tempos, e Pedro repete isso no dia de Pentecostes em Jerusalém, diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e diz que os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam sonhos. Você percebe que na profecia de Joel, repetida por Pedro, não há uma ruptura geracional. Os filhos, está falando aqui de meninos muito novos, talvez adolescentes, como chamamos hoje, os jovens e os velhos caminhando na mesma jornada. Os velhos tendo sonhos, projetos, que vão trazer, que os velhos não precisam parar de sonhar, não precisam parar de ter planos e desejos e trazer à tona o que eles sonharam, muitas vezes acumulando toda a história de vida. Os jovens com visões novas e os meninos e meninas profetizando. Essa é a declaração feita por Joel, repetida por Pedro, acerca da descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Ali se inaugurava o fim dos tempos, do qual vivemos até hoje. Eu oro para que Deus levante gente disposta a falar: eu estou aqui, Senhor, eu quero cumprir essa missão. O livro do profeta Jeremias, já contei para vocês algumas vezes aqui, é muito caro para mim. Quero repetir essa história mais uma vez, que eu quero que certifique alguns jovens aqui. Eu me converti muito cedo, com 13 anos, e com 11 anos, e eu muito cedo comecei a profetizar, porque eu me fui batizado, como nós chamamos do meio pentecostal, pelo Espírito Santo, com 12 anos, com dom de línguas estranhas, e eu profetizei muito cedo. Eu lembro que uma vez, numa profecia dessas, uma irmã muito querida da nossa igreja, uma senhora idosa, uma mulher de oração, com boa intenção, evidentemente, preocupada comigo, procurou minha mãe e falou: Dona Minervina, fala com seu filho para ele tomar cuidado, ele é muito novo, tem 12 anos só, ele está profetizando, ele pode estar fazendo isso na emoção dele, ele é um menino só, então cuidado, para ele não ficar brincando com aquilo que é do Espírito Santo. Aquilo minha mãe me falou, eu fiquei muito triste, eu era novo na fé, eu tinha um pouco mais de um ano na caminhada, e aquilo me deixou mal, eu fiquei triste, eu conhecia muito pouco de Bíblia. Eu lembro que eu fui para apelar para aquele famoso dedômetro, que ninguém faz isso aqui, eu tenho certeza, sou eu que faço. Deus, fala comigo, Quando dá errado, a gente muda de página, mas você tenta. E eu lá no desespero, falei: Senhor, fala comigo, e abri a Bíblia, e meu dedo caiu sobre Jeremias 1, 6 e 8, quando diz: então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Quando eu li esse texto, gente, eu fiquei louco, eu não sabia disso na Bíblia. Eu falei: que é isso, gente? Esse cara está falando para mim, Deus está falando comigo. Então é um livro muito caro para mim. E cada vez mais o Espírito Santo tem insistido conosco, dizendo sobre a importância de jovens se responsabilizarem. Cada vez mais temos entendido,
pela voz do Espírito e por uma pessoa que todos sabem, repetidamente eu cito aqui, que para mim é uma pessoa que eu respeito como um irmão mais velho, alguém que me orienta, que é o pastor Paulo Borges Júnior. Nós temos sempre repetido isso aqui, da certeza de que Deus vai levantar jovens inexperientes para uma obra muito grande a ser feita. Agora, esses jovens inexperientes precisam entender que esse não é um chamado para um parque de diversões. Não é para brincadeira. Eles vão precisar de uma geração madura em torno deles, mas que os lancem para viver o que Deus quer que eles vivam. O profeta Jeremias, muito jovem, entendeu esse chamado. Porém, o chamado profético para denunciar esse tempo, ele é muito caro, porque ele envolve confronto. Jeremias, no seu livro, ainda no capítulo 1, versículos 9 e 10, olha o que o Senhor fala para Jeremias. Jeremias 1, 9 e 10, o Senhor diz: depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Não tem como edificar e plantar o que Deus quer para esse tempo, sem primeiro arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Então, sim, o ministério profético envolve um confronto contra as trevas, contra os sofismas espalhados desse mundo. E o Senhor disse que livraria Jeremias, e ele acreditou nisso. E ele exerceu esse ministério por 40 longos anos, pregando a verdade. Foi chamado por alguns pelo profeta Chorão, o profeta da angústia, porque ele escreve todo um livro só sobre lamentações, lamentando o que o seu povo fez com a palavra que recebeu. Hoje o conceito de um ministério bem-sucedido é o resultado, são os números. Mas o profeta Jeremias revelou para nós que, de fato, o sucesso no chamado não tem a ver com resultado em números. O sucesso dessa igreja, que completa hoje 21 anos, e essa data é muito simbólica. Eu gosto muito de fazer essa analogia da vida da igreja com a vida humana, porque a igreja é a pessoa sendo formada, a pessoa da igreja, a pessoa, a comunidade evangélica de Mesquita está chegando aos 21 anos. 21 anos no nosso país é uma idade de muita responsabilidade. Aos 18 já tem responsabilidade, aos 21 mais ainda, inclusive em questões penais. Nós precisamos nos responsabilizar pelo que Deus depositou em nós nesses 21 anos de história. Mas entender também que essa voz profética vai nos levar muitas vezes à angústia. Eu quero ler um pouco mais de Jeremias para você, por favor. Jeremias capítulo 15, versículos 17 a 20. Eu quero ler o próprio texto, é importante você ver o que Deus fala para esse homem. Olha o que Jeremias diz em Jeremias 15, 17 ao 20. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles. Versículo 21 também. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Jeremias tinha uma palavra pesada. E, meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês. Hoje não teve nenhum pregador de fora convidado. Nós teríamos conosco nosso querido irmão Gerson Borges. Já foi explicado que ele infelizmente perdeu sua mãezinha essa semana. Quando eu voltava de viagem, liguei para ele tentou até forçar a barra para vir. Eu falei: não, relaxa, descansa, vive o teu luto, suporta a sua dor, esquece isso, esquece a agenda, vive o momento da sua família. Para que nós tivéssemos uma conversa de família. Eu estou bem à vontade até com o Felipe e a Natália aqui, que de alguma forma a gente tem uma relação familiar também.
Então, assim, meus irmãos, a conversa para nós aqui é a seguinte: você não foi chamado para um lugar que vai te entreter. Você não foi chamado para um lugar que vai te alimentar com as tetas a vida inteira. Você não foi chamado para um lugar, por Deus, para ser o tempo inteiro consolado e alimentado na sua angústia. Nós não vamos alimentar a sua carência. Deus quer que você entenda de uma vez por todas, nós temos uma missão, meus irmãos. Esse mundo está caótico. Não é possível que nós não estejamos angustiados com o que está acontecendo com esse mundo. Não é possível que não tenhamos chorado esses dias pensando naquelas crianças morrendo. A loucura que o mundo está virando. Nós batemos o tempo inteiro na falta de moral, na imoralidade generalizada no mundo inteiro, na corrupção, na política, na injustiça social, nas guerras constantes. Eu não quero ser um profeta caótico, mas não dá para ir contra a palavra, amém? Ela deixa clara que porque o mundo busca, não é porque Deus está gerando mal, que a própria humanidade buscou o seu próprio mal, vai sim de mal a pior, infelizmente é assim mesmo. E vai chegar um tempo onde quem é santo santifique-se ainda e quem é sujo, suje-se ainda. Está lá no Apocalipse. É lógico que a nossa missão sempre será, amém, irmãos? Por mais caótico que esteja, trazer o reino de Deus para a terra. Vamos lutar por isso ardorosamente, com toda a força, lutando por justiça, lutando contra a iniquidade, lutando por alimentar os necessitados, lutando por trazer um ambiente de paz e saúde, mas não podemos nos enganar. O mundo jaz no maligno. E a pregação da igreja vai ser muitas vezes para derrubar, arrancar e destruir. E o Senhor garante a Jeremias: eu vou cuidar de você. Só que, quando você abre o começo do capítulo 20 aqui, se você voltar um pouquinho antes no capítulo 19, só para ter uma noção rapidamente, no capítulo 19, versículos 11 até o final do capítulo 19, olha o que Jeremias está profetizando no capítulo 19 do seu livro, a partir do versículo 11. Do 10 em diante. Olha o que Jeremias fala. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode mais ser restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso e todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebida aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete, para onde o Senhor o mandara profetizar. E entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles, anunciadas porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Isso não é uma palavra fácil. Ah, pastor, quer dizer então que a igreja tem que sempre pregar a palavra dura e pesada? Não, amém. Precisamos ter uma palavra de esperança, de ânimo, mas não podemos ser conduzidos por um espírito leviano de enganar as pessoas. Dizer paz, quando não há paz. Não podemos, como disse Judas na sua epístola, Judas, irmão de Jesus, transformar ou confundir a graça de Deus com libertinagem. E precisamos sim dizer às pessoas que o caminho e a jornada da igreja, da forma que ela está caminhando, é de caos, destruição, e virá juízo sobre a igreja. Agora, o Senhor fala: eu vou cuidar de você, Jeremias. E depois dessa palavra dura, olha o que acontece no capítulo 20. Aí sim, capítulo 20, primeiro versículo. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Então, haverá consequências, irmãos, para se pregar o evangelho integral. E, às vezes, a gente pensa
Poxa, não podia trazer uma palavra mais branda no aniversário da igreja? Não, não podia. Porque estamos fazendo 21 anos de idade. Isso é muito sério. Isso você fala com a criança. Um homem de 21 anos, você fala duro com ele. Eu tenho um filho homem de 28 anos. Não foi a conversa que tive com ele aos 21, filho, tudo bem, brinque um pouco mais. A conversa foi outra, não foi? Lá em casa. Você vai crescer, até 18 anos você tem toda a estrutura. Depois disso, ou você passa na Universidade Federal, ou você vai ter que trabalhar para estudar e pagar seu estudo. Eu não vou manter você a vida inteira. Essa era a conversa, que eu estava formando um homem. Era sentar com ele, que não queria estudar, senta aqui. Se não quer estudar, é sua escolha, tudo bem. Ele tinha 16 para 17 anos. Você pega aqui um papel, mostrar para você como é que é a conta de uma casa. Eu pago tanto de aluguel, tanto da sua escola, pago tanto da prestação do carro, tanto de combustível. Eu pago, vou mostrar na realidade, isso aqui é o que eu gasto por mês. Se não quer estudar, ok. É o seu direito. Não há nenhum problema, irmãos, não entendo isso como demérito, não, tá? Eu trabalhei em sapataria há muito tempo. Uma sapataria ou numa loja pequena, ganhar um salário mínimo por mês. Com 1.000 e poucos reais, 2.000 reais no máximo, você não vai conseguir fazer isso aqui. Você está pronto para viver sem carro, seus filhos estudando em escola pública, não há nenhum demérito nisso, por favor, entendo. Mas você está pronto para isso? Então não estude, filho. Fique tranquilo. Outra hora, uma vez que eu fui duro com ele e falei sobre uma posição que ele tinha que tomar, eu não concordo, o pai do fulano, mas o seu pai sou eu. Você quer se manter? Já tinha 16 para 17 anos. Fica tranquilo, eu vou conseguir na justiça a sua autonomia. Você fica livre, pode viver sozinho. Nessa casa, as leis são mandadas por mim. Eu estava formando um homem, gente, não um menino. A igreja não pode mais ser paparicada como está sendo paparicada. Estamos diante de um mundo que está em caos, gente. Estamos vendo pessoas morrendo o tempo inteiro. Desgraça. E os crentes continuam brincando de evangelho. Então, sim, Deus te chamou como profeta para essa nação. Agora você vai precisar arcar com as consequências dessa palavra. Jeremias arcou. Ele viveu a vida inteira sofrendo, vendo que a sua palavra, humanamente falando, não produziu nada. Porque as pessoas não obedeciam, não cumpriam e acabaram sendo levadas para o cativeiro. Diante disso, Jeremias falou: Senhor, eu não vou falar mais nada. Então, deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês aqui, meus irmãos. Deus está levantando uma geração que não vai ficar vivendo de impactos de eventos especiais. Acabou esse negócio de ficar brigando por questões ideológicas muito bonitas, palavras bonitas, mas sem prática de evangelho. Deus quer levantar uma geração que se comprometa com a santidade ao Senhor. E que sejam profetas. E que proclamem o nome do Senhor Jesus. E custe o que custar, sejam fiéis. Que aos 21 anos dessa igreja, nós aprendemos a lição. Nós vamos falar muito domingo sobre a mesa, sobre a comunhão. Mas tem que ter alguém que proclame. Porque a proclamação também faz parte do ministério de Jesus. A proclamação precisa ser seguida da comunhão e da mesa. Mas a proclamação é quem convida. E ao convidar, muitas vezes eu vou precisar expor. Mas principalmente, ouça com atenção isso aqui. O maior alvo de missões da igreja hoje são os próprios crentes. É aqui que precisamos falar as verdades duras do Evangelho. E nossa luta é pelos pastores que vão cuidar dessas crianças, pelos pastores da Zoe, pelos pastores do Abner, que já estão aqui entre nós. Os pastores do Abner e da Zoe já estão aqui entre nós, com seus 13, 14 anos. Eles precisam ouvir um evangelho de verdade e proclamarem um evangelho de verdade. E precisam olhar para adultos como nós, que assumem o compromisso de viver esse evangelho de verdade, mesmo que isso custe perder reputação, perder privilégios ou sofrer consequências. Porque no final não seremos julgados pelo resultado, mas pela fidelidade à vocação que o Senhor depositou em nós. Você ouviu isso? Você não será julgado pelo Pai pelos resultados que alcançou, mas pela fidelidade à tua vocação. Quero convidar você a ficar em pé nessa hora. De tempos em tempos eu repito isso.
Deus chama pessoas, e vocaciona pessoas, e convoca pessoas. Nem todos viverão uma experiência sobrenatural, mas eu entendo que toda vocação começa, todo o cumprimento da vocação começa, quando eu me comprometo com uma palavra que recebi. Isso aconteceu comigo, como eu já falei aqui, aos 16 anos de idade. Quando eu vim de uma pregação, uma sala de apartamento, num ponto de pregação da Assembleia de Deus, o Espírito Santo me rasgou naquela noite. E eu entendi que eu tinha um chamado. E minha vida foi drasticamente afetada depois daquilo. No momento que você diz sim, Senhor, no momento que você fala sim, Senhor, ao teu chamado, a sua vida não te pertence mais. Quando eu ouvi aquela palavra naquela quinta-feira à noite, no culto na casa da minha mãe, e aquela noite perdi o sono. E quando no dia seguinte, chegando, como já falei aqui algumas vezes, na Central do Brasil, e vi aquelas pessoas andando pela gare da Central, e disse para o meu amigo Ronaldo, cara, agora eu entendo o que Jesus falou, que eles são ovelhas sem pastor. E comecei a chorar como nunca tinha chorado antes. Quando entrei naquele trem do Santa Cruz, lotado, o papo rolando, futebol, política, e Deus falou comigo, fala de Jesus para eles. Eu falei, aqui não, senhor. Fala de Jesus para eles. Eu comecei a falar. E comecei a falar. E comecei a falar. Ainda não parei. Confesso que algumas vezes quis parar. De verdade. Algumas vezes falei, não está valendo a pena. Já houve vezes que eu falei, Senhor, vou cuidar da minha vida. Cuidar dos meus projetos pessoais. E não vale a pena. Mas assim como Jeremias falou, eu te confesso, quando você diz sim a esse chamado, isso passa a queimar nos teus ossos. A arder nos teus ossos. Você não suporta. Não parece muito simpática essa palavra, mas é assim mesmo. Quando Deus te chama e você diz sim. Agora eu quero te garantir uma coisa. O teu pai, o nosso pai, não vai te colocar numa furada. Tudo que eu abri mão na minha adolescência e juventude, tudo que eu precisei renunciar e rejeitar, eu posso olhar para trás e falar, não somente no porvir. Ontem o pastor Marcos falou sobre isso, tem 100 vezes mais nessa vida no porvir. Muitos acham que 100 vezes mais é ter muito dinheiro. Também tem recurso financeiro, tá? Embora ele fale 100 vezes mais com perseguição, né? Não pode esquecer disso não, tá, gente? Tem uma vírgula depois. Sim, 100 vezes mais. 100 vezes mais envolve o Aldo, a Vânia, o Romã, o Cristiano, envolve o Rodrigo. 100 vezes mais envolve o Fabiano, envolve o Felipe. São as histórias que eu vivi. Sim, e eu posso garantir a você, sem medo de errar, esse é o único sentido real da vida. Servir os seus irmãos. Mas para isso, você tem que dizer sim, Senhor, para o teu chamado. E aí, deixar que essa chama queime dentro de você, que não vai te deixar sossegado. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém a quem o braço do Senhor se manifestou nessa noite e disse, sabe, Silfarne, eu tenho relutado contra o meu chamado. Eu disse para mim mesmo, nunca mais quero cuidar de ninguém, nunca mais quero gastar tempo com ninguém. Você viu aqui o Felipe falando das células, nunca mais quero cuidar de células, de pessoas, porque não vale a pena. Deixa só ouvir uns cultos às vezes, ouvir a palavra. Mas se hoje o braço do Senhor tocou em você, e você quer mais uma vez humildemente falar, Senhor, eu me rendo ao teu chamado. E negar essa mentira do inferno, dizer não para o Senhor, eu quero que você saiba que o Espírito Santo vai começar a queimar novamente em você. E vai te mostrar onde você vai servi-lo, quem você vai servi-lo e o que você vai fazer nesse serviço. Mas começa quando você fala sim. Esse paradoxo terrível que envolve a soberania de Deus e a nossa decisão. Então alguém que hoje foi tocado pelo Espírito Santo, que está fugindo do seu chamado, e quer dizer sim, se vem aqui à frente, eu quero orar por você. Que diz sim ao seu chamado. Eu vou aguardar você vir aqui à frente, para que eu possa orar por você. Não importa o que te afastou desse chamado. As decepções, as frustrações, teus próprios pecados. Talvez você diga, eu vou fazer o que lá na frente? Eu já aprontei tanto, já fiz tanta coisa errada, perdi minha credibilidade. Mas se o Espírito Santo de Deus queimou em você aqui hoje, pare de fugir do chamado do Senhor. Eu estou entendendo
que a maioria já está cumprindo o seu chamado. Estou em paz quanto a isso. Se você entende que está cumprindo o seu chamado, fica no seu lugar. Se você entende que não, e se o Espírito Santo falou contigo, ouça com muito carinho que eu vou colocar para você. Agora não é mais ignorância, é rebelião. É se rebelar à voz do Espírito Santo. Amém. Ele é forte, tá bom, tá? Eu sei que ele é forte. Há mais alguém? Esse Pedro é uma figura, né? Que diz sim ao chamado. Se você tem consciência que está fugindo dele. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu vou insistir um pouco mais só. Eu sei que o Espírito Santo tem falado com pessoas aqui nessa noite. Que estão caminhando conosco, entendem o que essa igreja propõe a fazer. Mas têm consciência que não estão cumprindo o seu chamado. E se o Espírito Santo confirmou, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Dizendo sim ao chamado do Espírito Santo na sua vida. Gostaria que cada líder, uma irmã com a irmã, um irmão com outro irmão, abraçasse esse irmão que está aqui na frente. Vamos orar uma oração intercessória para esses irmãos. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos e filha, que disseram sim ao teu chamado. Gente a quem o Senhor já manifestou o teu braço, Senhor. Gente a quem o Senhor já falou em um dia na vida sobre um chamado específico. Gente que já te serviu nesse chamado, mas por algum motivo parou esse processo. Por algum motivo disse, eu não vou dar sequência. Eu não aguento mais, eu estou cansado com a igreja, estou decepcionado com a igreja, eu já fui muito ferido, então eu parei. Eu já fui tentar tantas vezes, sempre que eu tento eu volto atrás de novo, então chega. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai queimar nos corações aqui, eu creio nisso. Com um fogo tão forte entre os ossos, que não vai dar para dizer não à tua voz, à tua vocação nessa pessoa. Espírito Santo de Deus, vem agora visitando essa pessoa. Levanta profetas nessa geração, Senhor, que vão dizer sim ao chamado do Senhor, que não vão mais fugir do teu chamado, Senhor, e vão cumprir o propósito pelo qual foram criados, que é obedecer ao Senhor. Vem, Espírito Santo, agora visitando cada um deles. Vem visitando cada um deles, Senhor. Desde os mais jovens como Samuca, aos mais maduros como a Graciete, todos aqui sejam visitados pelo teu Espírito Santo. Deus faz queimar em todos nós aqui nessa noite o mesmo fogo que queimava nas entranhas do profeta Jeremias, Senhor. Que não tratemos a tua obra como uma escolha, se der eu faço, mas como algo que queima tão profundamente dentro de nós que é impossível dizer não à tua voz. Ó Senhor, cumpre isso nessa noite aqui na vida desta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Olha para cá, vocês estão aqui na frente. Todos vocês, Mateuzinho, Samuca. Olha para cá, todos vocês. O Pai não está procurando pessoas perfeitas. Ele só procura filhos que digam sim para Ele. Agora, depois da proclamação, você vai entender que não tem como dar sequência à proclamação sem a relação. Vocês foram alcançados pela proclamação da palavra hoje. Se entenderam isso de verdade, se juntem aos seus irmãos. Procurem relação. Não caminhem sozinhos. Busquem suporte. Busquem apoio. Que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra no coração de vocês. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Pode sentar, meu irmão. Antes de encerrarmos, eu quero apenas trazer aqui os lembretes de amanhã, do que vai acontecer. Hoje é um dia de festa, então são 9h13, não está tão tarde. Amanhã é sábado, uma boa parte não trabalha, então tem as barracas lá fora, de salgado, de caldo, de doce. Todo mundo se empenhou muito para fazer o lanche. Cada um doou o seu trabalho, doou o seu recurso para fazer isso, para juntos, como família, festejemos. Então, não sai com pressa, não. Sai para lá, senta, bate um papo, come alguma coisa, troca ideia, aproveita esse tempo de comunhão com os irmãos, tá bom? E fica até a hora que você puder ficar aqui. Amanhã, sábado, começa de manhã, um evento muito especial que é o 100 Kids Day, né? O Kids Day é o dia com as crianças. Então, tanto as crianças aqui da igreja, como as que são assistidas pela nossa Associação Vida Plena, vão passar amanhã aqui. Vai ter muita brincadeira, jogos, diversão.
É uma manhã de muita alegria, com lanches. Então, não sei quantas crianças vão estar aqui amanhã. Alguém tem uma ideia? Já tem um cálculo aí? Não sei. Alguém sabe? Não, né? Mas alguém tem uma previsão aí? Não, né? Não sei. Da outra vez foi mais de 100 crianças. Né? Então, não sei como é que vai estar aqui amanhã. Bem mais, né? Então, oi? 150 a previsão. Então, tá. Então, vai ter muita gente aqui. Logo, significa o quê? Que precisamos de apoiadores. Então, vem aqui amanhã de manhã também para ajudar, mas eu não trabalho com criança, não tenho experiência, você vai ajudar. É servir um lanche, é olhar as crianças para não saírem para fora, é tomar conta dos banheiros, é arrumar as coisas depois da festa, porque elas vão fazer uma farra aqui. Amanhã é o dia da farra das crianças, elas vão dominar esse ambiente aqui, vai ser doideira. Então, preciso contar com vocês aqui amanhã, tá bom, gente? Amém? Então, amanhã, o seu culto amanhã é servindo nossas crianças. E, servir alguém, que significa o próprio reino de Deus, que ele falou que o reino de Deus é feito delas. Você viu uma turma da qual é feito o reino de Deus? É bom demais, não é? Então venha para cá para servir essas crianças amanhã às 9 horas da manhã. 8 horas, perdão, né? 9 horas da manhã até meio-dia. Aí à noite, vamos ter o culto do amigo, que é esse pastor elegante ali, Boa Pinta, pastor Cláudio Almeida pregando. Né? O culto do amigo, você vai convidar um amigo seu que não está caminhando na igreja, que não caminha em uma igreja ainda, ou se afastou da comunhão, para participar conosco do culto do amigo. Existe um convite espalhado nas redes sociais, se não recebeu, pode pedir alguém da igreja para te enviar para o WhatsApp, você pode enviar para o seu amigo, ele pode fazer o link ali, fazer a inscrição, confirmar que vem, para que sábado à noite tenhamos aqui amigos que não são cristãos participando do culto, né? Eu fiquei muito triste, esse amigo que eu fui visitar no hospital hoje, né? A filha falou, poxa, eu estava querendo ir no culto lá, só que ele foi internado, está entubado, não pôde vir. Então convide amigos para amanhã, quanto a tempo para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Amanhã, às 19h30, no culto do amigo. E domingo, nosso culto não começa às 10, nosso culto começa às 9 da manhã, que é uma ceia especial, vai ter Santa Ceia, vai ter entrega da oferta de gratidão, onde cada família vai separar uma oferta de gratidão pelo aniversário da igreja. Isso não é uma oferta ordinária, é uma oferta extraordinária, é no final do culto, né? Então terá a oferta normal do culto, mas essa oferta se separou em casa antes. É uma tradição que temos todos os anos de entregar uma oferta de gratidão pelo que a igreja representa para nós e assim ajudar nossa missão, né? A gente vai depois falar com mais calma, só para ter uma ideia, o desafio que lançamos, já o recurso para começarmos a obra do banheiro, para a glória de Deus, né? Já quer fazer a parte estrutural, a parte de alvenaria pesada, de parte de esgoto. Se Deus permitir, assim acabar a festa, a igreja começa já a obra do banheiro, está trabalhando, porque vocês têm sido fiéis. Então, essa entrega da oferta de gratidão nos ajuda nesses desafios que temos na igreja. E também vamos consagrar ao diaconato 2 casais, né? O Lucas e a Dani, Eduardo e a Ellen, 2 jovens casais, vão ser consagrados ao diaconato, vão compor o nosso presbitério, está renovando o presbitério, né? A turma mais cansada está pensando já a lutar junto com eles para caminhar aí na força. Estão vindo para empurrar a gente vai caminhar mais, correr mais com vocês, vindo 2 jovens casais para o presbitério, tá bom? E à noite, domingo à noite, vamos ter um especial, né? O musical Caminho da Reconciliação, é um especial lindo aí que envolve música, teatro, dança. O pessoal está organizando um espetáculo lindo, sempre é muito bonito esse espetáculo artístico aqui, convide amigos. Aí vai ser às 19 horas em ponto, não 7h30, mas 7 horas da noite. Sim? Ah, ok. Esqueci disso, é importante. Domingo, tá? Haverá um almoço. Então, o que acontece domingo agora? Não saia com pressa aqui. Rapaz, você está brincando. Filé de peixe, almoço de camarão com purê de batata, arroz, feijão. Nossa, salada, a turma está... Né? R$20 e todo esse almoço é revertido em prol do aniversário da igreja, a despesa que a igreja está tendo com o aniversário. Então, domingo já pode comprar o ticket. Com quem compra o ticket, gente? Oi? Com a Renatinha, nossa diaconisa Renata, líder dos obreiros. Oi? Não entendi nada, mas tudo bem. Ah, tem opção do frango. Obrigado. O coral ficou legal. Agora repetir junto aí. Está velho, ficando surdo. Então, tem a opção de frango porque não come peixe. Então, gente, aproveita a oportunidade e compra o ticket já hoje. Amém, gente? Vamos ficar em pé, agradecer por essa noite. Muito obrigado pela sua presença. Convidar aqui o pastor Aldo para orar por nós, nos liberar embaixo da bênção apostólica. O pastor Aldo com a sua camisa elegante, que eu acho que é verde, falaram que é azul. Não sei, né? Também, mas disseram que é azul, então... É azul também? Ele entende de cor, então falou que é azul, então é azul. Então estamos daltônico, não, tá feia a coisa. Velho, surdo e daltônico. Velho, surdo e botafoguense está nisso, aí fica... Maravilha, né, irmãos? Palavra abençoada. É isso aí, 21 anos, maturidade. Amém? Que a minha oração é que o Senhor possa fazer com que essa palavra ela fique martelando na nossa cabeça e no nosso coração.
Amém? Que a gente possa caminhar na direção que o Senhor tem proposto para nós. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje e para sempre. Amém? Vão em paz. Como o pastor falou, temos uma cantina ali fora, tá bom? As barracas, aproveitem. Vamos ficar em comunhão.